Eu saúdo a todos os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boas-vindas a todos. Uma gratidão especial ao reverendo Daniel Oliveira, pastor anfitrião, pastor dessa igreja, nos recebe calorosamente, carinhosamente, no amor de Deus nesta noite. A comissão que foi nomeada pelo presbitério está quase que na sua totalidade presente, apenas um membro ausente. Nosso irmão reverendo Silvio Lourenço é o relator da comissão e o pregador. O reverendo Daniel José de Oliveira vai fazer as honras no momento da licenciatura. O reverendo Eli Martins de Oliveira e este que vos fala são membros da comissão. Presbíteros, o presbítero Edson Moraes, o presbítero Francisco de Assis Tomé e o presbítero José Maurício, da Igreja Presbiteriana Rocha Eterna, que não chegou, não compareceu, não sabemos se ainda virá. Vamos curvar nossas frontes, irmãos. Tem um momento de reflexão no seu coração junto de Deus eterno. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza se eleva acima dos céus e da terra. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Assim diz o alto, o sublime, o eterno, o que habita nos lugares abscônditos. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos. Louvado e glorificado seja o teu nome, porque tu és santo, 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 em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 84. Vamos fazer esta leitura de maneira responsiva. Convido a igreja a se colocar em pé para esta leitura da palavra de Deus. Salmo de número 84, eu leio os versos ímpares e os irmãos os pares. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os teus filhotes, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a oração, presta ouvidos ao Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória.
nenhum deles sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, fez o homem em quem se confia. Ainda em pé, entoemos com muita gratidão, com alegria, o hino 32. Reverendo Eli Martins nos conduz a Deus em oração. Louvado Senhor seja o teu nome, que estamos nessa noite. Adoramos ao Senhor pela beleza da santidade do Senhor. E agradecemos, Pai, por essas vidas que o Senhor chamou antes da fundação do mundo, pela mensagem, pela mensagem. Louvamos, ó Deus, porque o Senhor revelou a eles o teu amor, a tua graça. E somos, ó Deus, pessoas ligadas a eles. Louvamos ao Senhor, te adoramos, porque o Senhor escolhe homens no meio dessa geração e mulheres para louvar e bendizer o teu nome, para proclamar as virtudes daqueles que me chamam das trevas, para a maravilhosa luz do Senhor. Abençoe, Deus, essa família, abençoe esses jovens, que a tua adoração seja sempre presente no coração deles. Obrigado, Senhor, pelo legado que o Senhor deu a eles e os ouvidos pessoas, avô, tio, pai, mãe, oh Deus, cuidado por essas famílias, que hoje se reúnem para adorar o Senhor, que sejam verdadeiros adoradores do Senhor,
tu adore em espírito e em verdade, Senhor. Senhor, nós te adoramos por estarmos juntos, nós bendizemos o teu nome e te agradecemos, Senhor, por estarmos nessa noite, nessa casa de oração. O Senhor tem sido fiel em todos os propósitos da nossa vida. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos de número 19 e 20. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, a leitura dos versículos 19 e 20. O presbítero Francisco ficará em pé e fará a leitura destes versículos bíblicos. Eu repreendo e disciplino a todos amo. Se pois zeloso e arrepende, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém. Este momento é precioso para nós nos colocarmos diante de Deus, nos curvarmos diante do Senhor, confessarmos os nossos pecados e pedirmos pela mediação de Jesus Cristo a remissão para os mesmos. Portanto, convido a amada igreja para que se curve diante do Senhor nesse instante. E após um momento de oração silenciosa, esse momento será interrompido pela oração do nosso querido irmão presbítero Edson, da Igreja Presbiteriana de Porto Feliz, membro desta comissão. Oremos silenciosamente. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, como igreja. A oportunidade que nós temos de estar diante do trono de graças, com a certeza do perdão dos nossos pecados. Te louvamos, Senhor Jesus, por esse privilégio que o Senhor nos dá, do livre acesso à vida. Derrama, Senhor, a tua graça sobre a vida de cada pessoa que presente, de cada família, de cada pessoa que entrou nesse lugar, que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Mais uma vez, te rendemos graças, somente através da tua graça, que o Senhor nos dá o perdão. É em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Amém. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não adola. Se confessamos os nossos pecados com sinceridade, certamente eles são perdoados, porque esta é a promessa da palavra de Deus. Mesmo sentados, vamos cantar o hino de número 74, sinceridade. Amém.
para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para conforto e desafio de nossas almas. Receberemos a palavra do Senhor através do reverendo Silvio. Recebamos a palavra de Deus. Uma boa noite à amada igreja, aqui em Boituva, a todos os irmãos de todas as igrejas aqui reunidas, que a graça e a paz do nosso bondoso e amado Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Amém. E um abraço especial ao EPA Júnior Pavinondas e ao Brian pelo convite muito amável que eles fizeram. Eles tiveram liberdade de fazer esse convite e me presentearam com essa oportunidade. Que Deus vos recompense, né? Se a mensagem for boa, com graça; se não for, com misericórdia de vocês, né? Mas que Deus vos recompense por esse ato que é, para mim, já um ato de generosidade dos nossos irmãos. E nós escolhemos um texto, eu escolhi um texto, meus irmãos, para nossa meditação do livro do profeta Isaías, capítulo 6. Todo o capítulo 6 do profeta Isaías. Eu convido a amada igreja para que acompanhe a leitura da palavra de Deus nesse momento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, retirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais; vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho,
dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Curve a sua cabeça para que, mais uma vez, falemos com o nosso Deus. Amado Pai, Santo e poderoso, Deus de todos os homens, de toda a criação, nessa noite, Pai, nós estamos aqui para ver a licenciatura de 2 jovens que receberam um chamado especial, chamado que só pode vir do Senhor para a vida deles, o chamado que eles vão deixar para trás todas as outras coisas e vão, Senhor Deus, seguir o Teu Evangelho, seguir a Tua cruz, uma caminhada, ó Pai, de muitas lutas, mas sim com uma coroa ao final. E nós pedimos nessa noite que o Senhor conduza as suas vidas por meio da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Nós pedimos também a nós, ó Pai, que aqui estamos, que o Senhor possa encher o nosso coração, fazer, Senhor Deus, com que as águas, Pai, fecundantes do Teu Santo Espírito molhem, Senhor Deus, o nosso pensamento, e a Tua palavra possa, Senhor Deus, frutificar e dar, Senhor Deus, muitos frutos em nossas vidas para a Tua glória. Ajuda-nos, ó Pai, porque, Senhor Deus, nós somos fracos e precisamos muito do Senhor. Nós pedimos que Tua presença seja a cada dia, Senhor Deus, nos dando, ó Pai, horizonte, nos dando, Senhor Deus, uma visão apropriada e falando a cada momento conosco, Senhor Deus, para obedecermos a Tua vontade. É o que nós pedimos. Em nome do amor de Jesus. Amém. Colocaram 3 homens cegos de nascença que nunca tinham visto um elefante diante desse animal. E eles falaram: há um animal na vossa frente, toquem nele e depois digam o que é. Nenhum deles teve até então contato com um elefante e não faziam a menor ideia de como ele é. O primeiro se aproximou e começou a tocar numa parte do animal e disse: que animal esquisito, parece uma parede, parece um muro. Muro? O outro disse: eu não vejo muro, não estou percebendo muro algum. Parece mais uma lança. E o terceiro disse assim: que nada, esse animal se parece com uma cobra. Bem, e eles continuaram aquele exame e um falou assim: nada disso, parece uma árvore. E todos riam: como assim? É árvore ou é cobra? E eles foram tentando e nenhum deles conseguiu dizer que era elefante. E o último falou assim: esse animal parece um abanador, um grande abanador. E com tantas opiniões diferentes, você poderia dizer assim: mas será que eles não perceberam que era de fato um elefante? Que grande confusão! Pois bem, na verdade, um elefante tem flancos que parecem verdadeiras muralhas, grandes dentes que parecem lanças, uma trompa que se parece com uma grande cobra, pernas que são pequenas árvores, e um rabo que se parece com uma corda, e orelhas como grandes abanadores. Se nós juntarmos tudo isso, vai parecer a descrição perfeita de um elefante. Mas cada um ali viu apenas uma parte desse elefante. E certamente uma das coisas que nós precisamos demais na nossa vida é de percepção. E na vida espiritual também. Na vida espiritual certamente nós precisamos de percepção, porque muitas vezes nós não percebemos
o que está acontecendo ao nosso redor, e em outras nós não percebemos o que Deus quer de nós, o que Deus exige de nós. Certamente, uma das coisas mais importantes para uma vida cristã, e especialmente no ministério pastoral, é nós percebermos aquilo que Deus quer nos mostrar. A percepção é fundamental. E, meus amados, há muitas coisas que podem fazer com que nós percamos a nossa percepção. Ideias erradas, conceitos fora do lugar, uma preocupação excessiva com coisas materiais. Às vezes as nossas preocupações com as coisas que estão acontecendo conosco, ao nosso redor, nos tiram de uma percepção daquilo que Deus quer. E não foi muito diferente com o profeta Isaías. Isaías viveu num tempo muito difícil, num tempo de grandes crises. Havia sim crises políticas em relação às nações, e o Judá estava envolvida numa dessas crises, e havia uma intenção do rei de Judá de pedir ajuda ao rei do Egito contra outras nações que estavam ameaçando Judá. E havia também uma crise local, da qual o profeta compartilhava e estava sofrendo com ela, porque o profeta Isaías era um grande amigo do rei Uzias. O rei Uzias foi em Israel um bom político, um bom rei. Ele teve, em geral, uma administração que foi aprovada, que foi louvada. Ele era também um rei que se preocupava em obedecer a Deus. Ele teve tão somente um problema ao final de sua vida, porque ele se envaideceu, ficou soberbo, e além de querer ser o rei, também quis oferecer sacrifícios e tomar algo que era única e exclusivamente tarefa dos sacerdotes. E ele foi reprovado por isso, e por isso ele ficou doente. E depois de ficar um tempo doente, o rei Uzias morreu. Foi um bom político, um bom rei. Ele realizou muitas obras favoráveis a Jerusalém, ao reino de Judá, e foi substituído por Acaz. Acaz era um rei tímido, medroso, um rei que não transmitia segurança à nação. E o profeta Isaías então estava muito preocupado, muito abatido. Havia perdido um amigo com a morte do rei Uzias e se via extremamente sem esperança pelos problemas que se acumulavam e pela falta de norte, pela falta de direção naquele momento. Porque o rei Acaz, com a sua timidez e com o seu medo, dava a impressão que estava se afastando de Deus e não se via e nem se ouvia mais a vontade de Deus naqueles dias. E uma das coisas mais tristes, talvez, para o profeta é não perceber a presença de Deus, não entender que caminho Deus quer lhe mostrar. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos abatidos, desanimados e perdidos, porque problemas são coisas que sempre existem, mas a grande dificuldade é você ver os problemas, vê-los se agravando diante de si, e você não ter uma direção, não ter uma orientação, não ter uma ferramenta, não ter uma maneira como lidar com os problemas. Você vê os problemas apenas crescerem diante de si e te ameaçarem cada vez mais e mais. E o rei Acaz era daquelas pessoas que fazia com que os problemas
se tornassem cada vez mais destrutivos, terríveis e amedrontadores. E Isaías estava vindo. Isaías estava vindo. E esse texto que nós lemos, meus amados, é um encontro do profeta com Deus no momento de crise. No momento de crise, eu digo para Brian e Ueca, um momento que vocês vão enfrentar muitas e muitas vezes. Talvez já tenham enfrentado algumas vezes. Não acredito que alguém possa passar pelo seminário e não sentir alguma crisezinha que quer mexer com a gente. Tem, às vezes grandes, às vezes pequenas, mas sempre tem. E com certeza vocês vão enfrentar. E de que maneira se enfrenta uma crise? De que maneira o servo, uma serva de Deus deve enfrentar uma crise? De que maneira nós podemos enfrentar uma crise familiar, uma crise política, uma crise econômica, uma crise de costumes, uma crise de esperança, uma crise de falta de perspectiva? Esse texto, meus amados, mostra o que aconteceu nesse encontro do profeta com Deus. E o que nós precisamos de fato para enfrentarmos tempos difíceis e de crise, nós que sempre buscamos o nosso Deus e nos encontramos com Ele. São duas coisas, e cada uma delas nos dá várias lições. E a primeira delas, e é muito importante, e já está lá no versículo 1 desse texto: no ano da morte do rei Uzias, no ano da crise, no ano do desespero, no ano em que os valores caíram, no ano em que o meu chão cedeu, nesse ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Há dois verbos fortes nesse texto, e o primeiro está aqui: eu vi o Senhor. Em tempos de crise, o que importa ao servo de Deus, à serva de Deus, é ter uma visão de Deus, uma visão daquilo que Deus mostra para cada um de nós. E que coisas são essas que ele viu quando viu o Senhor? Certamente nós, ao vermos o Senhor, nós devemos ver como o nosso Deus, e Isaías viu como o seu Deus é o Deus soberano, é o Deus que é muito maior do que suas próprias representações, cujos atributos são perfeitos e infinitos. Interessante, meus amados, ele viu Deus, mas de que maneira? Ele viu Deus assentado num alto, num sublime trono, um trono exaltado. Deus soberano, Deus grandioso, Deus que é rei, está em crise, está em guerra, a situação está totalmente desfavorável a mim, eu estou sofrendo. Eu vejo conflitos no meu lar, eu vejo conflitos na igreja, eu vejo situações que estão causando grandes preocupações para mim, para as pessoas que estão ao meu redor, mas o meu Deus está assentado no alto e sublime trono, acima de todas as outras coisas, inclusive no templo, e as franjas, as abas de suas vestes enchiam o templo. O templo era aquilo que representava esse Deus grande, mas aquilo que representa Deus, que é o templo, que são seus sacerdotes, os seus pastores, os seus profetas, as construções que nós erigimos em nome de Deus, todas essas coisas são tão pequenas diante dele, que apenas a franja de suas abas cobre todas as coisas. Um detalhezinho de Deus, nós podemos falar aqui a noite inteira. Um pouquinho que Deus seja generoso com você, Ele pode transformar toda a sua existência. Deus não precisa
precisa dar tudo, nem precisa dar muito para resolver os meus problemas, para me tirar de crise. Basta apenas que eu entenda que Ele é soberano. E é esse Deus que nós, seus servos, suas servas, devemos crer, devemos ver sempre. Nunca veja Deus diminuído, nunca veja Deus impotente, nunca veja Deus embaraçado diante de um problema humano. Muitas vezes nós nos afundamos nas nossas limitações, nos nossos problemas, naquilo que nós olhamos ao nosso redor, mas nós não conseguimos enxergar que o Deus a quem servimos, Ele é soberano, Ele está no alto, Ele está no mais elevado de todos os lugares. É isso que nós precisamos ver. É isso que eu gostaria que o Ema e o Brian vissem a cada momento, a cada crise, a cada complicação, a cada luta e a cada dificuldade. Mas ver o Senhor não é apenas ver o Senhor como soberano, mas ver o Senhor requer de mim, requer de você um comportamento de temor, de reverência. Nós jamais devemos perder essa característica. Quando nós tratamos Deus com deboche, com baixezas, com indiferença, como se fosse um amiguinho nosso, ainda que ele possa ser o nosso melhor e maior amigo, mas como se fosse alguém que nós podemos tratar de qualquer jeito, nós não estamos tendo uma visão correta desse Deus. Quando Isaías viu Deus, ele viu que ao seu redor havia anjos, serafins, anjos de fogo, segundo a raiz da palavra hebraica, serafim, e que esses anjos tinham 6 asas, e um detalhe interessante, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, com 2 voava. Interessante que no próprio livro de Isaías, mais à frente, a mesma palavra que está sendo usada para pés nesse texto é usada para nudez, para vergonhas. Deus fala que as vergonhas de Israel seriam expostas devido ao seu pecado. E aqui está falando que os anjos cobrem os pés, é a mesma palavra. Cobrir o rosto. Cobrir o rosto e cobrir as partes baixas significa reverência, temor, respeito. Nós estamos de um Deus e estar na presença dele requer de nós cobertura. É interessante, meus amados, como nós nos complicamos com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas falsidades, com as nossas prevaricações. Até Adão e Eva, quando Deus foi buscá-los, depois de terem sofrido a queda, de terem pecado, desobedecido a Deus, e eles perceberam que estavam nus, mas a palavra de Deus diz que Deus proveu para eles cobertura, roupa feita de peles. Esse é um Deus que sempre está dando cobertura para nós, porque nós estamos cheios de vergonha, nós estamos cheios de problemas, cheios de pecado. Até os anjos fazem isso, e eles se cobriam diante de Deus por temor, por respeito. Sabe, meus irmãos, essa é uma característica que nós devemos nutrir, que o pastor deve nutrir, o servo de Deus deve nutrir a reverência por Deus, saber que Deus é poderoso, que Ele não é homem não, que Ele é verdadeiro, entender que Deus não faz promessas que talvez não possa cumprir para nós. A palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém, por ninguém pode ser tentado. Nele não há sombra nem variação de dúvida. Nós acabamos de cantar: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor. E Ele é fiel. Ele não é homem para que minta. Então nós devemos ter reverência, temor de Deus. Quando
pastor perde a reverência e o temor de Deus, ele está se arriscando a perder o pecado, a viver de uma maneira longe daquilo que Deus quer. E é isso que Isaías vê quando ele vê Deus. Ele vê que o comportamento daqueles que estão ao redor de Deus, daqueles que estão ali servindo a Deus, é um comportamento de reverência. Eu acho que nós precisamos resgatar o conceito de reverência que parte do nosso coração. Não é a reverência de uma roupa. A roupa em si, ela pode ser um sinal, um símbolo humano de reverência, mas tem que ser uma reverência que parta do nosso coração, que parta do simples fato de estarmos na presença de Deus. Quando Isaías viu o Senhor, ele também viu um atributo de Deus que nós não podemos deixar de enxergar em nenhum momento, principalmente nas horas de crise. Os serafins cantavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra inteira está cheia da sua glória. E quando ele vê o Senhor, ele vê atributos maravilhosos de Deus: a santidade e a glória. Santidade absoluta e a glória de Deus em todas as coisas, em todos os lugares. Em todas as coisas, em todos os lugares. Nós temos uma dificuldade, nós achamos que o que é santo é o que está no templo, o que é santo é aquilo que está relacionado à Bíblia, o que é santo são aquilo que a igreja faz, e que aquilo que é diferente do que nós fazemos é o profano. Mas Isaías viu que toda a terra está cheia da glória de Deus, que não havia diferença entre santo e profano, porque onde Deus está, ali está a sua santidade. A sua santidade parecia quase que palpável naquele momento para Isaías. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Quando nós vemos o Senhor, quando Isaías viu o Senhor, não somente ele viu essa santidade, essa glória, mas ele viu que diante dessa santidade, diante de toda essa glória, as instituições que representam Deus são frágeis. Os batentes do templo, os batentes daquelas portas, ao som das vozes dos anjos, tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Nós precisamos fazer essa distinção. Não vai dar certo o ministério, Brian, não vai dar certo o ministério se vocês levarem a igreja mais a sério do que Deus. Porque a igreja são irmãos e irmãs como eu, pecadores, redimidos, resgatados por Jesus, mas todos pecadores. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus não vacila. E nós não podemos nos esquecer que a instituição que representa Deus, a igreja que leva o seu nome, é frágil, é pecadora e dependente. E ele viu isso daí, que o templo, os batentes, tremeu, se encheu de fumaça, não se enxergava nada ali, apenas a santidade, apenas a glória de Deus. Mas há uma coisa que nós não pretendemos ver, mas nós temos que ver. Há algo que talvez a igreja não queira ver, que o pastor não queira ver, mas quando você se encontra com Deus e você enxerga Deus, você vai enxergar também. E isso é a nossa própria e extrema pecaminosidade. Interessante no capítulo 5 de Isaías, que o profeta lista inúmeros ais. Esses ais diziam respeito a
classes de pessoas pecadoras, pessoas que cometiam injustiça, pessoas que se envenenavam, que eram assassinas, pessoas que eram idólatras, pessoas que cometiam toda a sorte de pecado e que estavam, sim, longe da vontade de Deus, que Deus estava irado com essas pessoas, e o profeta Isaías proclama muitos ais contra os outros, mas quando ele vê Deus, ele não consegue enxergar o pecado alheio, ele enxerga o seu próprio pecado. Ele enxerga como ele é pecador e como ele é comum. Ou seja, ele é tão pecador quanto os outros. Então ele deixa de dizer ai para essas outras classes e ele diz ai de mim. Uma visão verdadeira de Deus, como nos recorda João Calvino, é que quanto mais eu vejo a Deus, mais eu vejo que eu sou pecador. E ele fala em mim porque eu sou pecador. Eu tenho lábios impuros e habito no meio do povo que também tem lábios impuros. Então eu sou tão comum, eu sou tão igual às pessoas no seu pecado. Eu não tenho nada melhor que ninguém. Eu estou realmente perdido, fragilizado nos meus pecados. Ai de mim, estou perdido. É essa a condição. Ele se sente perdido, ele se sente totalmente fragilizado, ele se sente totalmente desamparado por conta dos seus pecados. Sentiu peso. Sentiu um peso. Não tem estrutura. Nós, como seres humanos, nós, como pecadores, nós não temos em nós mesmos estrutura para suportar nem mesmo os nossos pecados. Nós sucumbimos, eles nos esmagam, eles nos destroem. É um peso insuportável para nós. Por isso ele diz: ai que mim, estou perdido. Mas ele não ficou somente nessa visão de miséria, ele não ficou somente nessa visão de necessidade. Quando ele viu o Senhor, ele viu algo maravilhoso também, e que encerra as coisas que nós precisamos enxergar quando nós vemos o nosso Deus, e das coisas que nos vão ajudar em tempos de crise. Ele vê que a capacidade que Deus possui de nos perdoar é muito maior do que a nossa capacidade de pecar. O anjo tira uma brasa com uma tenaz do altar, pega essa brasa, leva até Isaías e com a brasa toca os lábios pecadores de Isaías. E aí o anjo diz a ele: veja, isso tocou seus lábios, por isso a tua culpa foi removida e o teu pecado perdoado. Nós servimos um Deus e nós devemos sempre enxergar no nosso Deus graça, perdão, misericórdia e capacidade de perdoar muito, muito acima da minha capacidade de pecar. Eu posso estar afundado, atolado no meu pecado. Eu posso estar envolvido na pior das situações. Mas se eu olhar para o Deus Altíssimo, que está sentado naquele lugar soberano acima de todos, eu preciso enxergar perdão, graça, favor. Não foi Isaías que buscou a brasa perdoadora naquele altar. Foi Deus que lhe enviou o perdão. Foi Deus que lhe ofereceu o toque. Foi Deus que lhe deu a misericórdia. Foi Deus que o cobriu naquele momento de desespero. E quando eu olho para o meu Deus, eu vejo um Deus que me busca, que me salva, que me perdoa. Não sou eu que vou pegar a brasa, é Ele que traz para mim e Ele me perdoa. Tudo isso é preciso ver quando nós temos o nosso Deus. Mas há um segundo verbo aqui, que é tão forte
Nós podemos terminar a nossa meditação aqui, mas o segundo verbo é: então ouvi a voz do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos no momento de crise é de ver o Senhor. E a segunda, tão importante e que acompanha o ouvir, o ver é o ouvir. A primeira é ver o Senhor e a segunda é ouvir. Então ouvi a voz do Senhor. E quando eu ouço a voz do meu Deus, eu preciso ter a capacidade. Ouvir a voz de Deus é isso, é ter a capacidade de entender o chamado. O chamado, quando eu entendo que eu sou chamado, eu estou interpretando de maneira efetiva a voz de Deus, que clama por um envolvimento pessoal. Ouvir a voz de Deus. E o que disse a voz de Deus? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ouvir a voz de Deus é isso, é entender o chamado, é interpretar o chamado dessa maneira, com envolvimento pessoal. Quando Deus está clamando, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Não existe outra forma de responder senão eu. Não é o meu vizinho, não é o que está na minha frente, não é o pastor da igreja, sou eu. Interessante, quando Deus fala, Ele fala: quem há de ir por nós? Como se toda a comitiva de anjos, como se todas as outras pessoas que estivessem naquele lugar estivessem juntas com Deus falando: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Porque ir por Deus é ir pelos necessitados, ir por Deus é ir pelos aflitos e oprimidos, é ir por gente que está em desespero, é gente que precisa de auxílio. Quem vai por nós? E parece que Isaías está isolado, sozinho a escutar a voz do Senhor ali, e por isso ele ouve e interpreta que é preciso envolvimento pessoal. Envolvimento pessoal. Ouvir a voz de Deus é fazer também o que Isaías fez, e ele responde, diz: envia-me, estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Como disse um dia Samuel, como outros disseram, como o próprio Senhor Jesus: eis aqui teu servo. E ele diz também para Deus naquele momento: eis-me, envia-me, estou aqui. Ouvir a voz de Deus é atender, é responder de forma positiva, é manifestar a disposição para a tarefa, porque Deus tem algo e isso é uma tarefa. Não vamos nos enganar achando que Deus já realizou tudo. Sim, teologicamente. Se eu pensar soteriologicamente, Deus já fez tudo, desde os tempos eternos, já fez tudo. Mas se eu pensar que Deus é um Deus de ação, é um Deus de trabalho, é um Deus que tem obra, Ele tem tarefa para agora. Meus amados, é preciso atender e ter disposição. E isso fez Isaías naquele momento. Eu estou aqui. Ouvir a voz de Deus é atender dessa maneira, e ele fez. Mas quando ele também ouviu a voz de Deus, ele entendeu algo muito importante. E ouvir a voz de Deus é aceitar sair da zona de conforto. Ouvir a voz de Deus é assumir o discurso do confronto, é preferir a sinceridade ao elogio fácil e ao sucesso. Interessante, quando Isaías ouve a voz de Deus e ele diz: Senhor, estou pronto, eis-me aqui. Deus diz para Isaías: então vai.
Vai e diz para o povo: ouçam, mas não entendam. Vejam, mas não percebam. Torne sensível o coração do povo. E aqui tem uma coisa interessante. No original está querendo dizer: encha o coração desse povo de gordura. E quando olhando para essas palavras que parecem ininteligíveis para nós, um costume antigo que havia naquela época, que ainda existe hoje em alguns lugares onde não há energia elétrica. Quando você matava, os antigos matavam um porquinho ou um bezerro e tiravam daquele animal a banha, a gordura, e depois preservavam as carnes, os alimentos naquela banha, naquela gordura, para que não se estrague, para que não mude a sua forma. Deus está usando uma metáfora aqui para Isaías: enche de gordura o coração dessa gente, para que nunca mude, para que se preserve, para que continue do jeito que está. Nesse caso, a mudança era desejável, nesse caso, a mudança era favorável, porque eles estavam afastados de Deus, estavam cheios de pecado, estavam distantes e precisavam de conversão. Mas Deus está falando: prega. Mas você vai pregar verdades, você vai pregar a palavra de confronto, e esse povo não vai mudar, não vai se tornar favorável, porque não é um povo disposto a se converter, é um povo disposto a continuar a sua vida do jeito que está. Não quer compromisso, não quer abrir mão do seu pecado, não quer abrir mão da sua vida. É um povo que vai se preservar no pecado, na imprudência. A gordura preserva, torna o coração insensível à palavra de Deus. Por isso eu digo que quando nós ouvimos a palavra de Deus nos chamando, é para nos tirar da zona de conforto. Não é para falar simplesmente aquilo que agrada, não é para falar simplesmente aquilo que as pessoas vão trazer palmas, reconhecimento, elogio para você, mas é para falar a palavra de Deus, ainda que essa palavra seja de confronto, ainda que essa palavra seja para demonstrar os maus caminhos que o povo anda seguindo. E aí o profeta, ouvindo essa determinação de Deus, fala para ele: Senhor, até quando? E Deus complementa: até quando isso vai durar? Até quando não vai ter sucesso nos ministérios a eles? Até quando ninguém vai se converter? Até quando vocês vão enfrentar situações políticas, morais difíceis? Até quando? Até que tudo esteja em ruína, até que não haja habitantes nas cidades, que as casas fiquem abandonadas, os campos não tenham animais. Ou seja, quando a desgraça, quando a pobreza, quando a miséria do povo se agravar de tal maneira que bate o desespero, que bate a aflição no meio do povo, quando tudo isso acontecer, quando Deus enviar todos para longe e desolar a terra, e se ficar só 1/10 dos habitantes do país, esses também serão destruídos. Ouvir a voz de Deus é perseverar na missão nos dias nublados, nos tempos de angústia e de esterilidade da terra. Certamente vocês vão enfrentar muitas lutas, mas às vezes a gente enfrenta a luta e a gente pensa: vai melhorar. Nós não sabemos, Brian, não sabemos, para que tempos Deus está nos chamando e vos chamando, não sabemos. Pode ser que vocês estejam aqui e tudo está bem, e as pessoas se convertam, e as famílias passem a amar o Senhor, os jovens têm entusiasmo, as crianças estejam em adoração, aprendendo a palavra de Deus, os velhos estejam ali liderando com vigor, mesmo com grandidade, e vocês possam estar em comunidades, em igrejas, que as pessoas sejam vibrantes. Tudo isso pode acontecer.
ser, mas vocês podem ser chamados para tempos de dificuldade, tempos de esterilidade, tempos em que as pessoas abandonam a Deus. Vocês, quando ouvem a voz de Deus, vocês vão perseverar na missão, vão continuar sendo profetas, vão andar nessa trilha de ser mensageiro de Deus, mesmo quando tudo isso se agravar. Deus tem chamado pessoas para tempos difíceis. Deus tem chamado pessoas para tempos graves, para serem fiéis, para preservarem a sua fé e sua integridade, mesmo quando houver o pior dos tempos. E foi assim que Isaías foi chamado. Mas existe uma última coisa quando nós ouvimos a voz de Deus. E quando tudo for derrubado, e quando todas as árvores tiverem sido arrancadas, os troncos derrubados, a santa semente será o seu tronco. Ouvir a voz de Deus é, em qualquer tempo bom e tempo difícil, cuidar de sementes, lançar sementes, é dar atenção aos pequenos começos, é gastar seu tempo e seu amor com projetos humildes, porque são sementes. Estar na missão de Deus é encher as mãos de sementes, semeá-las e crer nos começos humildes, pequenos. É trabalhar com esperança, quando não há esperança. Talvez vocês estejam sendo chamados para ser a voz contraditória, aqueles que vão andar contra a corrente, remar contra essa maré difícil que pode estar chegando. Mas, ainda que vocês estejam contra a corrente, enchem as mãos e suas bolsas das sementes de esperança, das sementes divinas. O mundo pode estar vazio, o mundo pode estar caótico, as pessoas podem estar dispersas, mas vocês terão sementes de esperança, de salvação, para falar de Jesus. Mas só faz isso quem ouviu com atenção a voz de Deus. Eu queria encerrar dizendo que muitas vezes a nossa percepção das coisas de Deus, das coisas divinas, é como a daqueles cegos que apalparam o elefante e não sabiam direito o todo. Muitas vezes a nossa percepção de Deus, principalmente em tempos de crise, é assim. Cada um pensa que tem uma percepção perfeita, uma compreensão do todo. Mas o nosso Deus é grande demais para a mente de qualquer um. Mas nós devemos, em todos os dias, em todos os momentos, duas coisinhas, mas que são fundamentais: ver o Senhor em toda a sua glória e grandeza, na nossa pecaminosidade, e ouvir a sua voz, para que a gente faça a missão, linda missão, porque é uma missão que trabalha com esperança. Que Deus nos abençoe. Amém. Extraordinária mensagem que ouvimos, e que toda a nossa pequenez possamos ver e ouvir a Deus. Vou passar a palavra ao reverendo Daniel, que procederá agora esse momento de licenciatura. Mais próximo de mim aqui, e para testemunhar essa ocasião, eu vou chamar os familiares do Júnior e dobrar para vir ladear os irmãos aqui. Por favor, vem. Família do Brian, aqui do meu lado, e também
família do Júnior. Com certeza, seus pais, seus avós, Júnior, foram muito importantes nessa decisão sua em responder à voz de Deus e ir para o seminário. A família continuará sendo o vosso suporte aqui, enquanto igreja. Pode ficar aqui. Tá? Muito bem. Então vocês continuem contando com a família. Família ampliada, que é a igreja, mas a família mais resumida, mais próxima, mais aconchegante, que são os nossos familiares mesmo. A igreja presbiteriana, ela tem como princípio, antes da ordenação em geral, licenciar-se os pregadores para a pregação da palavra. Na verdade, vocês um dia se apresentaram no conselho da sua igreja, depois foram encaminhados ao presbitério, e esse que encaminhou vocês ao seminário, vocês fizeram o curso de bacharel em teologia e saíram de lá quase pastor. E aí depois ainda veio a história da licenciatura. Mais um período. Ainda não são pastor de verdade. Já são quase pastor. Serão reconhecidos pela igreja, e tem que ser assim a igreja. Eles serão sim pastores de vocês, mas por outro lado ainda esperam aquele momento final chamado o momento da ordenação. Neste período vocês vão estar trabalhando sob a tutela de algum pastor mais experiente do que vocês. E aproveite esse tempo para aprender com os acertos e os erros desses pastores, que serão, de certa forma, os últimos mestres antes de vocês assumirem o bastão pastoral. Eu queria fazer a vocês, nesse momento, 3 perguntas constitucionais e gostaria que vocês respondessem essas perguntas de maneira muito clara. Vocês, Júnior e Brian, vocês creem que as escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra infalível de fé e prática? Vocês creem nisso? Vocês perceberam que eu dei ênfase à palavra infalível? De tanta besteira que a gente ouve, é melhor frisar bem isso. Vocês recebem e adotam sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Vocês prometem isso? Vocês adotam isso? Sim, sim. Prometem submeter-se no Senhor ao governo dos seus presbitérios, no nosso caso, o presbitério de Tatuí, ou ao governo de qualquer outro presbitério, para dentro de cujas divisas vocês forem chamados, vocês se submetem a estas organizações superiores? Sim. Neste momento nós vamos orar e declarar vocês licenciados para o ministério da palavra. Vocês foram chamados a ser pastor num tempo bastante difícil, num mundo globalizado, em que o pecado também está globalizado, no mundo da internet, do iPhone, do smartphone e de outros fones tantos por aí, que têm sido boas ferramentas, mas ao mesmo tempo uma porta perigosa para o pecado. Muitos pastores, infelizmente, têm caído, e aqueles que caem em pé, diz a palavra, cuide para que não caiam. Eu quero orar e interceder por vocês nesse instante, na certeza de que Deus sabe sustentar a vida de vocês. Nesse período, eu creio, será muito curto de licenciatura, mas também
no período muito longo de ministério. Eu digo longo porque vocês são muito jovens ainda, até chegar aos 70 tem chão. Então, vocês vão precisar muito da misericórdia, da graça e da bênção de Deus na vida de vocês. Vamos curvar os nossos olhos, a nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Amado Deus e Pai, nesta hora, Deus, como representante do nosso presbitério, eu quero interceder pela vida do Brian, pela vida do Júlio, neste momento tão solene, ó Deus, quando eles passam para esta fase já muito próxima do ministério pastoral. Eu sei, ó Deus, que eles serão nas igrejas onde eles já estão servindo, eles já são pastores, já estão cuidando de vidas, cuidando de almas, estão pastoreando estas igrejas. Que eles tenham, ó Deus, a tua bênção, que eles tenham a tua graça, que eles tenham a assistência do teu Espírito, para que nos momentos de fraqueza, nos momentos de crise, como disse o nosso pregador, nos momentos de dificuldades, eles possam ter o Senhor como o baluarte das suas vidas, como o esconderijo dos seus corações atribulados e aflitos, e ali eles possam encontrar paz, descanso, coragem, assim como Elias saiu da caverna de cabeça erguida para continuar o seu ministério. Eles também, ó Deus, possam deixar todos os problemas nas mãos daquele que tudo pode e continuar firme na caminhada ministerial. Sustenta as suas vidas, ó Deus. Os abençoe ricamente, ó Pai. Que no futuro ministério pastoral, que de certa forma começa hoje, eles possam ter a tua bênção, a tua aprovação. Que eles tenham, ó Deus, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, para dirigir um coração muito preparado às igrejas por onde eles passarem. Abençoe-os, ó Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, em nome da comissão, do presbitério Tatuí, eu declaro licenciado para a pregação da palavra, para o trabalho nas igrejas onde o Senhor Deus os colocou. Que Deus os abençoe ricamente. Muito obrigado pela presença. Meus irmãos amados, vamos nos colocar em pé, depois desse momento emocionante para todos nós. Nós que somos pastores já passamos por isso um dia. Eu, há 23 anos atrás, também fui licenciado, há 24 na verdade, fui licenciado, e foi um primeiro de bênção na minha vida ser acompanhado pelo meu tutor, que me abençoou, que me ajudou e que começou a me guiar, me dirigir nos primeiros passos do ministério. E agora, os nossos irmãos Epa e Brian também dão os seus primeiros passos já em direção ao pastorado de forma oficial, embora já sejam pastores, né? Evidentemente, mas serão de forma oficial daqui a um tempo. E a comissão nomeou o reverendo Daniel José de Oliveira como tutor de ambos. Então ambos serão tutelados aí pelo reverendo Daniel José de Oliveira. E aproveitem, né, a experiência, essa pessoa fantástica que é o reverendo Daniel, maravilhosa. Esse homem, ele é simples, mas não é simplista, não é?